Uma vez eu tinha uma festa de aniversário pra ir, festa de aniversário de uma amiga minha. E ela começou a me encher o saco um mês antes. Você não vai faltar, né? Você não vai me inventar de não ir, né? Era numa quinta a festa dela. Na quarta, eu tinha ido almoçar com o meu crush da época, que a gente tava naquele sai, namora, não namora. E ele me chamou pra almoçar para me convidar pro casamento dele. E não só isso, nessa quarta-feira eu peguei um trabalho, na verdade eu fui obrigada pelo meu chefe a pegar o trabalho que era de uma outra pessoa, de uma filial da agência. A pessoa não sabia fazer, então ele me obrigou a fazer o trabalho no lugar da pessoa. Eu tive que virar de quarta para quinta trabalhando e fiquei sabendo também nessa quinta-feira que as comissões que eram referentes a esse trabalho que eu estava fazendo não viriam para minha equipe, e sim para a equipe da pessoa que não soube fazer o trabalho. Eu tava exausta, puta, me sentindo um lixo. E eu pensei assim, se eu não for nessa festa, vai ser uma encheção de saco de um tamanho que é mais fácil eu ir. E fui. Fui e essa minha amiga e aniversariante tava bêbada já e passou mais ou menos 1h30 me enchendo o saco porque eu não ia nas festas. Eu estava na festa e ela estava me enchendo o saco porque eu não ia nas festas. Gente, foi acho que a pior quarta e quinta do século. Meses depois, foi meu aniversário e eu fiz uma festa. E essa minha amiga não foi. Ela pediu desculpa, ela tinha um compromisso, ela me deu um presente, a gente foi jantar num outro dia, mas eu me ofendi dela não ter ido na festa. E só hoje eu consigo entender por que eu me ofendi. Para ir na festa dela, eu fiz um esforço imenso, porque eu não sabia me priorizar, porque eu não sabia bancar as minhas vontades e as minhas decisões, porque eu não sabia lidar com a reação negativa do outro. Porque eu não suportava ter alguém que não gostasse de mim. Porque eu não gostava de mim, então eu precisava que os outros validassem minhas qualidades. Porque eu não sabia impor limite em nenhuma área da minha vida. E aí eu fiquei ofendida porque ela sabia fazer tudo isso. Assim, ela era escrota? Sim, hoje percebemos que sim. Mas se ficar falando que ela era uma amiga de merda, não vai resolver o meu burnout. Não é esse o ponto aqui. Então eu tenho umas perguntas pra você, porque eu tô aqui pra colocar pulgas atrás da sua orelha, assim como eu coloco pulgas atrás da minha. Você sabe falar não? Mas você sabe falar não ficando tranquilo depois, ou você fica com culpa? E você sabe ouvir um não? Você lida bem quando alguém fala não pra você? Porque tem também uma questão, que eu até coloquei outro dia num post do Instagram, que é a dos brasileiros levarem o não pro pessoal. Brasileiro sempre se ofende quando ouve um não, a ponto de preferir ouvir uma mentira, uma desculpa esfarrapada, do que ouvir uma justificativa legítima e respeitosa de quem está falando não para ele. E a gente é brasileiro, a gente faz parte dessa cultura. Então a gente também tem problema com o não. Essa não é a única questão de você não saber falar não. Tá dizendo que isso é um dificultador, um piorador. A gente junta a dificuldade de falar não porque não sabe lidar com rejeição com o fato de parecer normal na nossa cultura se ofender com um não. Então, a cultura acaba normalizando uma coisa que é um problema pra gente. A gente faz um esforço que ninguém pediu para corresponder à expectativa do outro, para agradar a outra pessoa, e depois se ofende quando a pessoa não faz o mesmo esforço que a gente fez. É como se eu fiz um esforço gigantesco para ir na festa da menina, é como se ela tivesse ficado me devendo alguma coisa. Para entender tudo isso, para perceber tudo isso, para eu conseguir falar não, para eu conseguir ouvir não, ficando bem nas duas situações, eu precisei entender, isso é o nosso processo de recuperação de um burnout, eu precisei entender algumas questões, como por exemplo, por que eu me colocava em situações de trabalho em que eu me permitia ser abusada? Por que eu me colocava em situações de relacionamento em que eu me permitia ser desrespeitada? Por que eu tinha amigos que se sentiam muito à vontade para falar mal de mim para mim? E finalmente, por que eu não me colocava em primeiro lugar e simplesmente não falava não?
Por que o meu compromisso era com a expectativa do outro e não com o meu bem-estar? Faz essas perguntas para você. Por que você não consegue dizer não e ficar tranquilo com isso? Que outras questões tem atrás disso? Por que você se coloca em situações assim também? Essa é a pulga que eu queria botar atrás da sua orelha para você pensar sobre isso essa semana.